Primeiro pensar que a questão do mito da democracia racial é mito, na verdade, né? Mas existe uma operacionalização de tornar o Brasil branco e não preto. Então, atribui-se a Gilberto Freire, atribui-se a uma pessoa. Mas eu acredito que as políticas que foram operadas no início do século XX, final do século XIX e século XX, é que dá força para que a população pense que não exista mito, existe realmente o fato de branquear a população. Então, uma coisa é você dizer que atribuir a Gilberto Freire. A outra coisa é como se isso é operacionalizado, de fato, a partir da importação de mão de obra branca, que vai tomar lugar da mão de obra preta. Aliás, diga-se para tomar lugar não. A mão de obra preta nem foi cogitada a entrar na modernização do país. Eu penso que tomar conta da sua própria história é falar sobre a sua própria história. E falar não basta, você tem que escrever sobre a sua própria história. E me parece que quem tem a predominância de ter o discurso são sempre as pessoas letradas que estão nas universidades, que fazem teorias. A partir do momento que nós passamos a falar sobre nós mesmos e compreender o mundo a partir da nossa própria visão, aí está pronto para que a história possa mudar de acordo com a nossa trajetória e não de acordo com a trajetória do outro. Só pelo conteúdo, por ser quase todo mundo preto. Do ponto de vista da resistência, a resistência vai ser operada em outro sentido. Hoje, primeiro, existe um aparato tecnológico. Se a gente conseguir usar esse aparato tecnológico a nosso favor, inclusive para a questão da divulgação da imagem das pessoas e do discurso, talvez a gente consiga operacionalizar. O fuzil talvez não seja uma boa estratégia, porque cada vez que um grupo compra fuzil novo, o Estado compra mais aí, né? Então a violência não leva à alteridade, à autonomia. Mas eu acredito que educação, eu acho que é um bom princípio. Se tivermos populações pobres, educadas, alfabetizadas, nós podemos alcançar sucesso e muito sucesso à frente. Bom, as remoções têm acontecido no Rio de Janeiro porque existe a necessidade de deixar as áreas limpas para o interesse do capital imobiliário, né? Hoje em dia, o mercado e o Estado atuam junto para dar essas condições de crescimento de áreas a serem disponibilizadas para o capital imobiliário. E a resistência a essa remoção é possível desde que haja uma compreensão dos moradores dessas áreas e dos movimentos se organizarem coletivamente com essa compreensão de que eles têm esse direito, além da lei, né? O direito de permanência, o direito de moradia digna está garantido em todas as leis. O problema não é por lei e de organização, coletivamente. Há possibilidade de resistência. É difícil, mas porque o que a gente tem visto é que os governos conseguem fazer as remoções quanto mais desorganizados eles estiverem. Foi assim com Vila das Torres e quando tem alguma resistência, pelo menos as condições de saída são melhores, são menos piores, assim, porque chega a negociar, já que tem que sair, os valores da desapropriação são mais bem avaliados, entendeu? Mas sem resistência nenhuma, eles são chutar o pé na porta e passa o trator e acabou, entendeu? Então há necessidade de resistir, sim, pelo direito e porque isso é uma perversidade, né, absurda. A única saída é a resistência. Então, meu nome é Fernando Luiz Monteiro Soares. Eu moro em Manguinhos há mais de 10 anos, né? E lá a gente tem um coletivo de defensores de direitos humanos chamado Laboratório de Direitos Humanos de Manguinhos, né? A partir das lutas de lá a gente ajudou a construir a rede de movimentos e comunidades contra a violência, que vocês devem conhecer, né? O Fórum de Manguinhos, em toda uma
uma articulação de organização de base, no sentido de tentar resistir ou de pelo menos conseguir algum protagonismo da comunidade frente aos processos de reconfiguração urbana que estão em curso desde o início dos anos 2000, na prática, né? Desde o governo Cesar Maia, quando foram feitos os planos de desenvolvimento urbanístico, vocês devem ter mais ou menos passado por isso com a Fátima Tardim. A relação da população é uma relação de distanciamento devido às ameaças de retaliação caso você faça qualquer tipo de protesto. Então existe toda uma camada de articulação política, de alianças de classes internas, das classes dominantes no local, dentro da comunidade, com as classes dominantes de fora, no sentido de conter qualquer possibilidade de revolta da população. E o PP não é diferente disso. Você vê, por exemplo, essa última enchente que teve, que acho que foi terça-feira, né? Você via vários focos de protesto. As pessoas queriam jogar tudo aquilo que elas perderam, como geladeira, sofá, televisão, para a rua para mostrar para a população o que a Manguinhos está passando, né? Mas aí você via as várias guarnições da UPP ali olhando e as pessoas se sentiam constrangidas e percebiam que se elas tivessem que protestar realmente, eles seriam contidos pela polícia, né? Na prática, o PP é isso, ela é uma política de controle de territórios, tanto da perspectiva do controle propriamente dito das possibilidades de ação política, mas também de controle eleitoral, de controle da manutenção do status quo político, né? Recentemente saiu uma matéria, acho que no Dia, se eu não me engano, depois a gente pode rever isso, acho que ela fala que nas comunidades pacificadas, a maioria das associações de moradores são ligadas ao partido que está no governo, ao PMDB. Isso não é à toa, e boa parte dessas associações eram as que já estavam no poder antes da UPP, que faziam alianças com o tráfico de drogas, né? Então a UPP entra, ela muda de certa forma a imagem do tráfico, você não vê mais o bandido armado, mas o tráfico continua. Agora quem está armado é o policial, e o policial, de certa forma, ele circula mais do que o traficante. O traficante não entrava com um fuzil dentro de uma padaria. Hoje eu estou na padaria comendo um sanduíche e entra um policial de fuzil, ou 2 ou 3, então gera uma situação constrangedora, né? Mas o que mudou, mas as relações de poder no território continuaram as mesmas. Então a população continua ainda assodada, sem poder se manifestar, sem poder se organizar, porque ela percebe claramente quais são as agências de controle social que estão instaladas no território, que de certa forma inviabilizam a cobrança por seus direitos. Hoje, assim, cada vez mais eu percebo que a resistência fechada no espaço territorial de Manguinhos, por exemplo, ela está fadada a ser cada vez mais um último excluído, uma coisa cada vez mais reduzida diante do poder que é os mecanismos de controle, o alto investimento que foi feito nesse controle. Então o que a gente percebe hoje é que é fundamental você articular, entender território como territorialidade, entender que o território ele se espraia pelas diversas comunidades que sofrem os mesmos impactos que a gente está sofrendo. Então cada vez mais a gente está investindo na possibilidade de se articular, de construir alianças mais sólidas com outras comunidades que têm sofrido essas mesmas questões pela base. O que a gente vê é que essas alianças, às vezes, até existem formalmente, através de organizações e assessorias não governamentais, mas que muitas vezes são também agências mediadoras do próprio exercício do poder, e uma articulação pela base acaba não acontecendo, né? A ideia é que essa articulação aconteça pela base, organizações que têm vínculo dentro dos territórios.